Boa noite. Boa noite para quem é da noite. Bom dia para quem é do dia. E para você que assiste a gravação, que é do agora, tudo de bom para você. Que prazer estar aqui novamente. E mais uma live na segunda-feira, às 20 horas, que para mim assim, é um encontro maravilhoso. Eu fico muito feliz, muito satisfeita de estar aqui com você e de estar podendo passar um ensinamento assim valioso para a vida. Uma coisa que eu gostaria, eu sempre falo isso, gostaria de aprender na escola. Gostaria de aprender de ter aprendido na escola, mas tudo bem, antes tarde do que nunca, né? E nós estamos falando agora, eu estou falando agora sobre o livro A Ciência de Ficar Rico e dos princípios da ciência de ficar rico. Eu quero saber se tá bom o áudio aí para você, se tá... Boa noite, boa noite. Fala para mim se o áudio tá bom, se você tá me vendo bem, se tá tudo bem, a imagem tá boa, o áudio tá bom. Fala aí que qualquer coisa a gente acerta aqui, né? Então, vou começar agora a falar de como iniciar o processo da ciência de ficar rico. E a live hoje é sobre o capítulo 9, que diz como usar a vontade. Como usar a vontade. Vamos lá? Gratidão, gratidão. Tá perfeito o som, tudo, a imagem, maravilha. Então vamos lá. Como iniciar o processo científico do enriquecimento, né? Que é o que nós estamos falando agora. Para iniciar o processo científico do enriquecimento, você não deve aplicar sua força de vontade em coisa alguma que esteja fora de você. Você não tem o direito de fazer isso. É errado aplicar a nossa força de vontade a outras pessoas, para que elas façam o que querem, o que nós queremos que ela faça, né? Por exemplo, manipular alguém para essa pessoa fazer o que nós queremos que ela faça. Isso é errado. E não é por aí que se adquire a riqueza do modo científico. A correção mental é tão errada quanto a correção física, porque a mental surte o mesmo efeito da física, diferindo apenas do método. Se você obrigar a força, né, a força mesmo, uma pessoa a fazer o que você quer, tá totalmente errado. E se você ficar manipulando mentalmente essa pessoa, também está super errado. Então, não é essa forma que esse livro ensina e não é essa forma que se faz a riqueza chegar até você de um modo científico. Então, vamos entender um pouco mais. Se tirar algo de alguém à força é roubo, e se tirar algo por meio da força mental é roubo também. Não existe diferença. Não devemos fazer nem para o bem dessa pessoa, porque não sabemos o que é bom para ela. Mesmo que você ache, imagine que está fazendo bem para essa pessoa, não tem como você ter certeza. Boa noite, Carla. Boa noite. Não tem como você ter certeza se aquilo ali que você quer que a pessoa faça é bom para ela. A gente não sabe. Gratidão, querida. Gratidão.
A ciência do enriquecimento não exige aplicação de força de tipo nenhum. Não há nenhuma necessidade disso. Não precisa forçar ninguém a fazer nada para você. E nem você tem que fazer nada que seja contra a sua vontade para você enriquecer. E o tempo todo eu tenho falado aqui que para você enriquecer, você tem que fazer algo que te dá prazer, que te dá alegria em fazer. A gente enriquece através do trabalho, né? E nós passamos uma grande parte da vida trabalhando. Tem gente que trabalha menos tempo, né, de vida, porque começa mais tarde ou para de trabalhar mais cedo, mas de qualquer maneira a gente passa uma boa parte da vida trabalhando, né? Então a gente precisa procurar fazer algo que nos dê prazer, que nos dê alegria. Então tem que ser algo assim que faça o seu coração cantar, que você acorde alegre para ir para o trabalho, por estar fazendo aquilo que você ama fazer. E dessa forma você consegue enriquecer através do trabalho, ok? Não precisamos obrigar a Deus a nos dar coisas boas, assim como não usamos a nossa força de vontade para que o sol se levante todos os dias, né? O sol se levanta, mesmo que tenha nuvem no céu e tal, mas a gente sabe que depois, atrás daquelas nuvens, tem sempre o sol, né? Então não precisamos obrigar a Deus a nos dar coisas boas, assim como não usamos a nossa força de vontade para que o sol se levante todos os dias. Ele vem por vontade própria, né? É natural, é a lei. A substância é nossa amiga. A substância é aquela tal que faz as coisas, que transforma as coisas. É a nossa amiga. Está mais ansiosa para nos dar o que desejamos do que nós para recebermos. Nesse lugar da palavra substância, né, que está escrito substância no livro, mas você pode entender como Deus, como poder superior, como você chamar essa força, né, superior. É a nossa amiga. Ela está mais ansiosa para nos dar as coisas do que nós estamos ansiosos para receber. E se cada um de nós pegar isso como verdade e entender que Deus quer nos dar tudo de bom. Ele criou, ele fez esse mundo aqui pra gente usufruir do bom e do melhor. Tem coisas que a gente nem sabe que existe, né? Aí, às vezes, eu vejo, assim, na casa de cliente, canais, assim, de diferentes, né? Canais de gente que tem dinheiro mostrando a vida, né? Das pessoas que são ricas, milionárias. E eu fico assim, caramba, isso existe. Caramba, então tem coisas que a gente nem sabe que existe. E aquilo ali também é direito nosso usufruir. É só a gente fazer, né, o que precisa ser feito para chegar ali, né, naquele patamar ali de estar usufruindo daquelas coisas. Para ficar rico, tudo que você tem que fazer é aplicar a força de vontade em você mesmo. A gente tem que ter força de vontade, não pode ter preguiça, não pode aceitar a pobreza. Porque na medida que você aceita a pobreza, aceita que sua vida tem que ser assim mesmo, porque eu estou vivendo a vida que Deus quer. Não, se você estivesse vivendo a vida que Deus quer, sua vida seria muito, muito, muito melhor. Você estaria desfrutando de muito,
muito mais coisas. Você estaria vendo as coisas maravilhosas do mundo assim presencialmente e não só pela televisão. E descobrindo assim pela televisão, né? Às vezes eu fico olhando, né, na televisão, caramba, isso existe, nossa, que lugar maravilhoso, eu olho assim, nossa, que lugar maravilhoso, eu quero ir lá, eu quero ir lá. E aí vou tendo mais vontade de os lugares, de conhecer o mundo, né? Porque eu amo viajar, então eu gosto de ver, até pela televisão mesmo, que existem tais lugares, para eu botar lá na minha listinha dos lugares que eu quero viajar, que eu quero conhecer. E, e não aceitar menos do que isso, porque isso nos dá vontade de trabalhar e de fazer cada vez mais. E depois que eu descobri essa ciência de ficar rico, gente, que maravilha! As coisas estão assim brotando na minha vida. Então é isso, para ficar rico ou rica, né? Tudo que você tem que fazer é aplicar a força de vontade em você mesma. Por exemplo, estudar as leis universais, né? Para você procurar agir de acordo com as leis, né? É muito bom. É muito bom você ter conhecimento sobre as leis, principalmente as leis que fazem com que as coisas cheguem até você. E esse livro também ensina muita coisa, muita coisa. Quando você souber o que deve pensar e fazer, tem de usar a sua vontade para se obrigar a pensar e fazer as coisas certas. Isso que a gente tem que fazer, usar a nossa força de vontade em nós mesmos. Assim como quando eu comecei a descobrir que existia uma maneira, né, de adquirir as riquezas que eu sempre ouvia falar, né, na igreja, né, principalmente, porque eu fui criada em igreja católica e sempre ouvi falar que Deus é dono da prata, do ouro, do mundo, né, e que quer dar tudo isso pra gente, que a gente tem direito de usufruir dessas coisas todas. Eu cresci ouvindo isso, mas não sabia como conseguir isso. E inclusive na escola, eu também ensinava, e eu estudei em escola particular, só que até uma certa idade tinha uma diferença, tinha uma separação entre as pessoas que tinham bolsa e as pessoas que pagavam o colégio. Só depois de muitos anos que eu percebi que existia essa diferença. Lá naquela época eu não me ligava nessas coisas. E eu vi assim que, mesmo sem eu estar ligada nisso, que existia essa diferença, eu via que, por exemplo, tinha alguns alunos que não merendava, não comia a comida do colégio. Eu sempre comi e ainda bem que eu sempre gostei. E outros falavam, não como essa comida daí, não. Tinha uns até que falava, não preciso não. Eu prefiro deixar para quem precisa. E ia lá para a cantina do colégio. E eu via que as coisas lá na cantina eram assim caríssimas para mim, né? Para eu comprar. Uma vez, eu não sei nem como que minha mãe me deu dinheiro para eu comprar um cachorro quente. Eu comprei, toda feliz, com maior satisfação, aquele cachorro quente. Mas mesmo assim eu achava muito caro. Então tinha essa separação. E se eu tivesse aprendido isso lá naquela escola? Se eu tivesse aprendido que tinha essa ciência de ficar rico,
eu ia sair de lá já com a mentalidade igual dos alunos que pagavam a escola. Já pronta para ser um sucesso na vida. Só que não aconteceu, né? Porque a gente não aprendia isso na escola. Mas está mudando. Essa realidade está mudando. E olha, vamos ter grandes notícias aí pela frente, hein? Vamos ter muita história de sucesso para contar. Então vamos lá, continuando. Quando você souber o que deve pensar e fazer, tem de usar sua vontade para se obrigar a pensar e a fazer as coisas certas. Esse é o uso legítimo da vontade para conseguir o que deseja. Por exemplo, como que você pode conseguir o que deseja? Mudando seus hábitos. Isso é usar a força de vontade, você mudar os seus hábitos. Você procurar saber quais são os hábitos que te prejudicam. Quais são os tipos de pensamento que te prejudicam. Eu nunca gostei... Boa noite, minha irmã Rejane. Eu nunca gostei de falar que eu não tenho dinheiro. Porque eu já sabia que essa frase atrai mais falta de dinheiro. Então eu pensava, eu falava de outra forma. Ah, não, por enquanto não quero não. Ah, por enquanto eu tenho outras prioridades, né, para deixar de fazer aquilo que até de repente eu queria fazer, mas como eu naquela ocasião eu não estava com o dinheiro suficiente para fazer aquela determinada coisa, eu falava, ah, não dá não, agora não dá não, mas não falava por quê. E assim, já tive vontade de fazer algumas viagens que na época não dava para fazer e eu não falava que eu não ia fazer porque eu não tinha dinheiro, eu falava que agora não dá. Agora não dá não. Enfim, tem que mudar o pensamento, né? Mudar a forma de falar. Porque quanto mais você fala da escassez, mais atrai a escassez. E quanto mais você pensa no problema, mais o problema cresce. Então você tem que buscar a solução, pensar na solução daquele problema. E ao invés de falar que você não tem dinheiro, tá difícil, tá roxo, tá ruim para todo mundo, você fala que tem outras prioridades. E procura, se aquilo ali é sua prioridade, é sua vontade de fazer, e você tá vendo que você não tem dinheiro para isso, você tem que pensar como você vai conseguir dinheiro para fazer isso. E se lançar, entendeu? Porque aí as oportunidades aparecem. Quando você deixa o medo de lado, as oportunidades aparecem. Então, continuando aqui. Outra coisa, parar de reclamar. A reclamação é um atraso de vida. Reclamação é atraso de vida. Escrever no caderno da gratidão. Quem ainda não está fazendo o caderno da gratidão, eu não acredito. Não acredito. Que está com preguiça de fazer caderno da gratidão. Gente, o primeiro passo para você adquirir a riqueza é adquirir um caderno da gratidão. Aí já começa a riqueza. E olha só, hoje eu encontrei a minha pulseirinha, que estava bem guardada. A minha pulseirinha, aqui tem uma frase escrita assim, eu sou guardiã da gratidão. É a tal pulseira que eu falava com vocês, que eu trocava no início, né?
assim, o dia inteiro, quando eu ficava reclamando. Aí reclamava, trocava. Olha o trabalho que dá. Ó, para você passar, isso aqui é um silicone, para você passar pro outro braço. E eu ficava nessa, o dia inteiro, quando não era nem essa pulseirinha. Quando era aquele elástico de prender dinheiro, né? E eu comecei com esse exercício aqui. Caderno da Gratidão e isso aqui para parar de reclamar. E tanto é que eu parei de reclamar que comecei a ganhar essa pulseirinha. Agora eu olho para ela e lembro, eu sou guardiã da gratidão. Não vou dizer para você que eu não reclamo, não. Tem horas que eu me pego reclamando, mas é bem menos do que eu fazia antigamente. Antigamente eu comecei a praticar a gratidão firme mesmo, já tem mais de 2 anos e meio. Então, antigamente eu reclamava muito. Então, vamos lá, escrever no caderno da gratidão. Tá? Caderno diário da gratidão. Aqui, o meu aqui, ó. Tô sempre trazendo o meu para mostrar para você. É caderno comum, ok? Esse aqui eu quis comprar bem grossinho para durar bastante. E carrego ele. Se eu for dormir em algum lugar, eu levo ele comigo. Se eu for viajar, eu levo comigo. Todo dia. Para não esquecer. E deixo lá na cabeceira da minha cama, né? Porque eu gosto muito de escrever à noite. Porque já durmo com aquele espírito, com aquele ar de gratidão. Mas às vezes, quando eu vou dormir muito tarde, mais para lá do que para cá, aí eu deixo para de manhã, mas eu não esqueço. Porque ele tá ali na cabeceira da minha cama. E vamos lá, eu vou continuar. Já falei, né? Escrever o caderno da gratidão, fazer uma renda extra, porque todo mundo tem um tempinho para fazer uma renda extra. Se você tem tempo para ficar no celular lá olhando as redes sociais, você tem tempo para fazer renda extra. É só procurar saber o que você gosta de fazer, o que você faria por esporte, para distrair, né? Como diz o outro, matar o tempo. Então você tem como você fazer uma renda extra, né? Tem gente que é bom a beça de docinho, tem gente que é bom de salgadinho, tem gente que é bom de pizza, tem gente que é bom de sacolé, então tem várias formas. Até secretária virtual, eu conheci há um tempo atrás, quando eu estava procurando alguma coisa para fazer pela internet, eu até assisti alguns webinários de secretária para secretária, né, virtual, as pessoas dizendo que não se achava capaz de fazer isso, e depois fizeram o curso, e olha, antes a gente não sonhava nem com pandemia, tá? E as pessoas já estavam ganhando dinheiro dentro de casa, sendo secretária virtual, e era outra coisa, remoto. Agora não estou lembrando o nome. Mas estava bombando isso antes, em 2019, que eu estava olhando essas coisas. As pessoas já estavam ganhando muito dinheiro com isso. Imagina agora, que tem que fazer mesmo de casa. Ó, uma grana extra muito boa. Estudar e praticar as leis universais. É bom você saber, é bom você ter noção, pelo menos, das leis universais, para você não estar burlando a lei, você não ser um fora da lei, entendeu? Porque as leis humanas
se você deixa de cumprir, você pode ser punido, né? Pode ser preso, pode ser castigado, pode levar multa, não sei o quê. E com as leis universais também acontece isso. Se você não obedece àquela lei e faz o contrário daquela lei, você paga o preço. Então é sempre bom você saber como funcionam as leis universais. No canal, no Instagram, eu postei, fiquei um tempo postando sobre as leis universais, o que elas fazem, o que elas nos beneficiam e como você pode fazer com que essas leis sejam a favor de você mesmo. Fazer o que ensina esse livro, o que eu estou falando, porque aqui eu estou fazendo uma resenha. Eu estou pegando as partes que eu acho assim mais interessantes, só que o livro é todo interessante, o livro ensina muita coisa. Então eu estou só fazendo uma pincelada assim em algumas coisas. Mas se você estudar realmente o livro da capa, de uma capa a outra, e aplicar o que está escrito nesse livro, as pessoas que fizeram isso disseram, dependendo do nível de empenho que a pessoa tem, que a pessoa faz, né, na vida, ela enriquece entre 2 e 5 anos. Entre 2 e 5 anos. Até agora eu não ouvi ninguém falar que enriqueceu com menos de 2 anos. Pode ser que tenha acontecido. Mas a maioria enriqueceu até 5 anos de estudo de prática desse negócio. Então, abre teu olho, porque os 5 anos, se você tiver vivo, vai passar. Vai passar. E aí você vai estar 5 anos mais velho, tá? E se não fizer isso que você está aprendendo, você só vai ter perdido 5 anos. E se você fizer o que está sendo ensinado aqui, você, daqui a 5 anos, a sua vida vai ser totalmente diferente. A minha já começou a mudar muita coisa, desde que eu comecei a praticar a gratidão e as coisas que eu estou aprendendo nesse livro, né? Porque eu ainda não faço totalmente tudo, mas já tem mais de 1 ano e meio que eu estudo esse livro. Então, eu estou no caminho certo, tá? Tem muita gente aí já dando o depoimento que foi esse livro que ensinou elas a ficarem ricas. E vamos lá. Fazer o que ensina esse livro. Deixa eu tomar mais uma aguinha. Molhar o bico. Fazer o que ensina esse livro. Fazer mais do que o combinado, que é o que eu sempre falo. A pessoa que quer enriquecer, ela não pode ser mesquinha. Ela não pode ser mesquinha. Ela tem que combinar alguma coisa com, assim, por exemplo, de dar alguma coisa, só que dá mais do que o combinado. Sempre. Nada de mesquinharia, de ficar, não, só vou fazer o que foi combinado, só vou fazer o que eu tô ganhando para fazer. Nada disso. Boa noite, querida. Você tem que fazer, você precisa fazer mais do que o combinado, porque essa é a lei. Escrever as coisas que você quer na sua vida, com clareza de detalhes. Esse é um dos passos também que você precisa fazer. Você precisa, para ter a vida que você quer, você precisa fazer um roteiro. Faz de conta que você, sei lá, está escrevendo uma carta. Está escrevendo uma carta para uma pessoa querida, uma pessoa distante, contando como é que está a sua vida. E aí você, sabe,
cria mesmo, faz o que o Walt Disney fazia lá nas histórias dele, né? Depois eu vou falar do Walt Disney. Você cria, faz o roteiro da sua vida perfeita. Escreve como que você quer que sua vida seja daqui a 5 anos. Imagina, você hoje começar a praticar essas coisas que estão escritas aqui no livro, fazer tintim por tintim, passo a passo, e daqui a 5 anos você tá com a vida que você quer, a vida que você deseja. Imagina se a sua vida depende só disso para ser o que você deseja. Imagina. Aí você escreve: a minha vida, eu estou muito feliz e grata porque a minha vida hoje está assim, 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 assim assado e tal. E é isso. Olha, não tem esse mistério, né? Não tem mistério. As coisas que eu tô falando aqui não é nenhum bicho de 7 cabeças. Não dá tanto trabalho assim de fazer. Só tem que ter empenho em fazer. Mantenha sua mente em você. Ela pode realizar mais em você aí do que em qualquer outro lugar. Então você tem que usar a sua mente. Você tem que usar a sua mente e pensar na sua vida. Não é só pensar, parar e ficar pensando. É escrever a vida que você quer e fazer o necessário, né? Fazer o que é preciso para você conseguir chegar lá. E aqui tá todos os passos. Aqui tá explicando tudo direitinho o que você precisa fazer. Use sua mente para formar a imagem do que deseja e para manter essa visão com fé e propósito. E use a sua vontade para manter a sua mente trabalhando do modo certo. O modo certo é isso aqui que eu tô falando, tá ok? Quanto mais constantes e contínuos forem a sua fé e o seu propósito, mais rapidamente você enriquecerá, porque sua vontade fará somente impressões positivas na substância. Ai, eu fico até arrepiada de falar. A imagem dos seus desejos, mantidas com fé e propósito, é apanhada pela substância e a penetra até enormes distâncias, em todas as extensões do universo, sem dúvida. Esse é o modo científico de construir a sua vida. Esse é o modo científico. À medida que essas impressões se espalham, todas as coisas começam a se movimentar para a sua realização. Não preciso nem falar mais nada, né? Só isso aqui já estava bom. À medida que essas impressões se espalham, todas as coisas começam a se movimentar para a sua realização. Todas as coisas começam a caminhar para você. As mentes, as pessoas, por toda parte, são influenciadas para fazer o necessário a fim de atender os seus desejos. E inconscientemente elas trabalham para você. É quando você recebe uma oferta de trabalho, é quando você recebe um presente que vai fazer você crescer como pessoa ou crescer como profissional.
É quando você recebe um presente de uma viagem. E é quando, é quando você recebe um depoimento de uma pessoa que, através daquilo que você falou, através daquilo que você vem para a internet para divulgar, essa pessoa fala: eu aprendi com você, eu pratiquei e consegui a vitória. Ah, isso é muito bom. Eu recebi um depoimento de uma pessoa e depois eu vou postar, obviamente. E entenda bem, não sou eu que modifiquei a vida daquela pessoa. Aquela pessoa que modificou a vida dela. Porque ela fez exatamente isso que eu tô ensinando aqui para você. Então, se você fizer o que está escrito nesse livro, o que eu tô te passando aqui, com certeza a sua vida vai mudar. Mas se você não quer que sua vida mude, não precisa fazer nada, né? Então vamos lá. Deus que influencia as pessoas a te ajudarem. É Deus que influencia as pessoas a te ajudarem. A dúvida e a descrença certamente iniciarão um movimento para longe de você. Do mesmo modo que a fé e o propósito dão início ao movimento em sua direção. Todos os instantes que você passa dando atenção à dúvida, a medos, à reclamação e cedendo à preocupação, as pessoas que você quer vão se afastando de você. Não é as pessoas não. As coisas que você quer vão se afastando de você. Porque essas coisas determinam uma corrente dentro do domínio da substância inteligente. Ah, desculpa, gente, eu fiquei emocionada aqui por causa do depoimento que eu recebi. Todas as promessas estão naqueles que acreditam e somente neles. Observe como Jesus insistia nessa questão de fé. E agora você sabe por quê, né? Jesus falava muito de fé. A sua fé te curou, a sua fé te libertou. E se você tem fé e acredita que a ciência é o estudo das coisas que funcionam, né? Das coisas que fazem efeito, você vai acreditar que essa ciência de ficar rico realmente funciona. E a fé nisso vai fazer com que você fique rico. Uma vez que é tão importante acreditar, você deve guardar os seus pensamentos. E uma vez que suas crenças serão formadas em grande parte pelas coisas que você observa e nas quais pensa, é importante exercer o domínio sobre a sua atenção. Você tem que prestar atenção no que você está trazendo para dentro da sua mente. Porque às vezes a gente escuta as coisas que não são verdadeiras e a gente pega aquilo pra gente como se fosse verdadeiro.
por exemplo, tem pessoas que falam para outra que ela é incapaz de fazer determinada coisa, sendo que aquela pessoa acredita nela, que ela é capaz. Mas através do que uma outra pessoa falou, aquilo ali joga uma semente de descrença nela e ela acaba desanimando. Então, o que acontece? Se você ficar escutando as pessoas falando para você que você é incapaz de exercer certa profissão, se você é incapaz de, sei lá, cantar, se você gosta de cantar, a pessoa fala, você não tem voz para cantar, desiste. Imagina, você pode tudo que você quiser. É só você acreditar em você, ok? Então, não adquira crenças que vão te prejudicar. Você tem que procurar vigiar o que você traz para dentro de si. Aqui entra a vontade, pois é por meio dela que você determina as coisas nas quais deve fixar a sua atenção. Se você quer ficar rico ou rica, não deve se ocupar da pobreza. Presta atenção. Vou falar de novo. Se você quer ficar rica, não deve se ocupar da pobreza. Não se motiva a criação das coisas pensando em seus opostos. É isso que eu acabei de falar. Se você quer realmente fazer alguma coisa por você, para você, você tem que pensar naquilo que você quer. Fixar sua atenção naquilo que você quer. Se você quer criar riqueza, não deve ficar olhando para a pobreza. Nunca se alcança saúde estudando a doença ou pensando nela. Ninguém jamais ficou rico estudando a pobreza ou pensando nela. A melhor alternativa para acabar com a pobreza é ficando rico. A melhor alternativa para acabar com a pobreza é ficando rico. Não é lógico uma coisa dessa. Não leia ou veja jornais que descrevem desgraças e horrores de pobres e miseráveis. Não se ocupe com essas imagens. Não fará bem para a sua mente, nem para aquelas pessoas que estão lá. Porque quanto mais você tem pena daquelas pessoas, mais atrai aquela vida, aquela desgraça para aquelas pessoas. Porque aonde você fixa a sua atenção, aquilo se expande. Você não ajuda os pobres ao saber dessas coisas. E o vasto conhecimento e saber como elas vivem não ajudam a acabar com a pobreza. Quanto mais você foca na pobreza, mais alimenta o número de pobres no mundo. É isso aí. A pobreza pode ser erradicada não com o número de pessoas que pensam na pobreza, mas sim aumentando o número de pobres que se propõem a enriquecer. Então, quanto mais pobre, mais gente pobre falar, eu não aceito a pobreza, eu quero enriquecer, eu vou enriquecer, e começar a fazer esse passo a passo aqui, que é fato que funciona, mais gente vai ficar rica. Então, o que a gente deve fazer? É divulgar. Aproveitar a internet, aproveitar aonde você estiver, na rua e qualquer lugar, onde você encontrar pessoas, você jogar uma sementinha e fazer com que essa pessoa tenha vontade de enriquecer, tenha vontade de conhecer a ciência de ficar rico.
E continuando aqui. Vou ler de novo, tá? A pobreza pode ser erradicada não com o número de pessoas que pensam na pobreza, mas sim aumentando o número de pobres que se propõem a enriquecer por meio da fé, do modo científico. Os pobres não precisam de caridade, mas de inspiração. A caridade só lhes manda um pedaço de pão para mantê-los vivos em sua desgraça. Infelizmente é verdade, tá? Ou proporciona a eles alguma distração para que esqueçam por 1 hora ou 2. Mas a inspiração faz com que se ergam da sua miséria. Eu vou dar uma paradinha aqui para comentar uma coisa. Eu não sei quem aqui segue o Rick Chester no Instagram dele. Eu assisto, eu vejo o Instagram dele. Não vejo todo dia, mas toda vez que eu vejo, eu fico maravilhada. O quanto ele roda por aí, incentivando as pessoas, inspirando as pessoas. E ele passa de carro, ele vê um ambulante na rua, ele para, ele vai lá, ele ajuda aquele ambulante a vender a mercadoria. E ele dá o livro dele, e ele dá uma palavra, ele ensina, ele fala, olha, você não precisa estar aí nessa vida, você pode ter uma vida muito melhor. E ensina, sabe, inspira as pessoas. Isso é muito, muito maravilhoso. E eu fico assim, caramba, esse cara me representa. E dá até vontade de fazer a mesma coisa que ele faz. Só que com o meu, vou dizer assim, o meu chamado é um pouquinho diferente do dele. Mas é pouca coisa diferente do dele. Porque muita coisa que ele faz é inspirador para mim também. E eu fico assim maravilhada com os depoimentos que ele dá, as coisas que ele mostra. É muito bom, é muito. E é isso. Esse é o nosso. Você pode pegar isso para você como sendo a sua missão também, a sua ajuda para o universo. Você inspirar as pessoas. E se você é uma pessoa que hoje em dia se encontra na condição de pobre, né? Se sentindo pobre, achando que é pobre, muda essa mentalidade. Porque você pode muito mais. Você pode muito mais. É só começar o processo para o enriquecimento científico. A hora que você começar, ou se você já começou, porque eu sei que tem muita gente aqui que me assiste que já começou. E tá vendo como é que as coisas mudam na vida, né? Isso é muito bom. E conta pra gente, dá o seu depoimento. Dá o seu depoimento para inspirar outras pessoas. Ok? A inspiração faz com que se ergam de sua miséria. Eu vou ler de novo. Vou ler de novo para ficar legal. Os pobres não precisam de caridade, mas de inspiração. A caridade só lhes manda um pedaço de pão para mantê-los vivos em sua desgraça. Ou proporciona a eles alguma distração para que esqueçam por 1 hora ou 2. Mas a inspiração faz com que se ergam de sua miséria. Se você quer ajudar os pobres, demonstre a eles que podem ficar ricos. E prove isso.
ficando rico você mesmo. E é isso que eu quero fazer. É isso que eu tô fazendo. Vou provar, estou provando que qualquer pobre pode ficar rico. Porque eu estou ficando rica também. Uau! O único modo capaz de erradicar a pobreza do mundo é fazer com que um número cada vez maior de pobres siga os ensinamentos desse livro. A gente tem que aprender na escola isso, tá? Tem que ensinar na escola para já crescerem já com a mentalidade rica. E tem muitos jovens, né, de 10, 12 anos que já estão enriquecendo, porque já estão adquirindo, né, esse ensinamento. E aí eles já começam a abrir a mente para empreendedorismo, e já estou vendo muitos jovens de pouca idade mesmo, já fazendo o seu pé de meia, né? Já estão começando a... Quando chega nos 20 e poucos anos, já está milionário. Porque já começou cedo, né? Tem vários aí que eu conheço. As pessoas devem aprender a enriquecer por meio da criação e não da competição. Todos os homens que enriquecem por meio da competição derrubam atrás de si a escada pela qual subiram, mantendo os outros no chão. É aquelas pessoas, né, que falam se a falia é pouca, o meu pirão primeiro, ou é aquelas pessoas que gostam de explorar os outros, né? E isso aí não é o modo científico de enriquecer. Então, todos os homens que enriquecem por meio da competição derrubam atrás de si a escada ao qual subiram, mantendo as outras pessoas no chão, ou seja, não ajuda as outras pessoas a crescer. E o modo científico é assim, um ajudando o outro. Por isso que o bacana é divulgar. É divulgar. Vamos divulgar. O modo científico de ficar rico. E vamos fazer com que mais gente pobre enriqueça, né? Nesse mundo. Mas todos os homens, homens no sentido de pessoas, né? Mas todas as pessoas que enriquecem por meio da criação abrem caminho para milhares de pessoas e as inspiram a segui-los. É isso aí. Nosso trabalho é inspirar. Vamos inspirar cada vez mais. E cada vez que acontece alguma coisa daquele... Deixa eu ver se tá aqui. Claro que tá, eu boto. Minha folhinha aqui, ó. Cada vez que acontece alguma coisa que tá escrito aqui, que eu botei, que vai acontecer até dia 31 de dezembro de 2021, no desafio, eu fico maravilhada. Porque tem coisa que eu escrevi aqui que eu botei assim pela fé mesmo, pela fé. Porque tava tudo dizendo o contrário, que não ia acontecer ainda esse ano. Só que hoje eu tive a notícia que já está acontecendo. Hoje já está acontecendo. E eu falei, caramba, mais uma coisa. Ó, já o segundo desejo, o segundo sonho, a segunda determinação que eu botei aqui, né, nesses... Olha, daqui a pouco eu vou ter que fazer outros 3, porque já está se realizando bem antes do final do ano. Então, né, quando acontecer mais um aqui, eu já faço
outros 3, tá? Do desafio. Depois eu vou falar do desafio. Vamos continuar aqui. Já estou quase terminando. Mas todas as pessoas que enriquecem por meio da criação abrem caminho para milhares de pessoas e as inspiram a segui-los. Você não está sendo insensível ou cruel quando se recusa a ter pena da pobreza. Veio ouvir ou falar sobre pobreza. Use a força de vontade para manter a sua mente afastada do assunto da pobreza. Mantenha a sua mente fixa com fé e propósito na visão daquilo que você deseja. Esquece a pobreza. Esquece que existe pobre no mundo. E você fixa naquilo que você quer. Fixa naquilo que você quer. Porque se você fizer o que está escrito aqui, o que eu estou te ensinando, o que eu estou passando para você, o que vai acontecer? Daqui a pouco, você vai começar a ver a riqueza aparecendo na sua vida. E aí você vai inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo, ok? E é isso, é assim que a gente acaba com a pobreza. Você vai ver que está acontecendo com você, que é real, que de fato funciona essa ciência de ficar rico. E aí você passa adiante. É isso. Inspiração. Vamos inspirar. Então, aqui eu vou terminando por aqui, indicando o livro, obviamente, o qual eu estou fazendo essas lives, né? Essa série de lives. A Ciência de Ficar Rico, de Wallace de Walters. O canal do YouTube, Passo a Passo Empreendedor. Gente, eu não tô fazendo propaganda do canal e ganhando dinheiro, não. Acho que o dono do canal nem sabe que eu tô fazendo propaganda para ele. Mas eu tô indicando esse canal porque esse canal é inspirador. Porque só fala história, só conta histórias reais, de pessoas reais, que enriqueceram do modo científico. E hoje eu queria indicar a história de alguém, né? Aí fui lá no canal e vi lá e tinha a história do Walt Disney. Eu já conhecia mais ou menos a história do Walt Disney, mas eu quis ver da forma que é contada lá nesse canal. E aí eu fiquei sabendo de outras coisas que eu não sabia ou tinha esquecido. Que o Walt Disney era pobre e ele quebrou algumas vezes e tal, mas ele tinha um sonho. Ele tinha um sonho de fazer esses desenhos, né? Cartunista, tal, desenhista. E ele, por várias vezes, ele inclusive foi recusado em um trabalho, porque disseram para ele que ele não tinha talento. Ele não tinha talento para desenhar, olha só. Ele não tinha talento para fazer histórias. E aí ele não se deixou abater, ele continuou, porque ele tinha a visão do que ele queria. Ele sabia o que ele queria. E ele foi fazendo. E assim, quando eu era criança, né? Quando eu fiquei sabendo por que existia o Zé Carioca, né? O Zé Carioca foi criado pelo Walt Disney. Oi, querida Larissa do Japão, bom dia, bom trabalho aí para você, querida. Gratidão, tá? Passou aqui só para dar um beijo. Beijo, querida, gratidão, te amo.
E aí, foi até minha irmã Rosângela que me contou, na época, a história do Zé Carioca, né? Que o Walt Disney veio aqui no Brasil e tal, acho que foi até aqui no Rio de Janeiro, e gostou daqui e tal, e resolveu fazer o Zé Carioca, né? Eu adorava ver o desenho do Zé Carioca. Achava muito bonitinho. Só que naquela época eu não tinha ligado o nome à pessoa, né? Não sabia o porquê era carioca. E porquê era um papagaio e aquela coisa toda. Aí depois a minha irmã me contou a história. Então, assiste, quem não conhece, ou quem não conhece, mas não lembra, assiste lá no canal a história de Walt Disney. Como disseram para ele algumas vezes que ele não era capaz, de fazer o que ele fez, que a gente viu, né? A gente vê hoje em dia o império lá que ele criou, a Disneylândia e tudo mais. Disseram para ele que ele não era capaz. Olha só, imagina se ele pega isso para ele, se ele toma como verdade isso. A gente não ia ter nada disso hoje para ver, para comentar, para visitar, né? Então é isso. O exercício é o desafio, eu faço acontecer. Escrever 3 coisas que você quer que se realize na sua vida até dia 31 de dezembro de 2021. Às vezes você pensa assim, poxa, não vai acontecer. Não, esse tempo é muito curto porque eu quero. E, não, é difícil. Não, eu não tenho dinheiro. Não sei o quê. Não importa, você não fica pensando na dificuldade, você não fica pensando no problema. Você pensa, escreve e pronto, manda para o universo, manda lá para a impressora 3D do universo. E foca só no que você quer. Esquece a dificuldade. Foca no que você quer. Que é impressionante. Quando a gente foca no que a gente quer, meu Deus! Coisas maravilhosas acontecem. E é isso aí, gente. Fazer assim, você tem que fazer alguma coisa para ajudar, né, a se realizar, né? E é isso. A história, você vai ver muitas histórias nesse canal lá, passo a passo do empreendedor, tem histórias inspiradoras e vê lá, vê uma por dia para te inspirar. Assiste uma por dia. É assim, de 30 a 40 minutos, mais ou menos, cada história. E se você souber acelerar, você acelera e vê rapidinho. Tudo que um ser humano é capaz de fazer, você também é. Ok? Fique sabendo disso. Se alguém já fez na vida, você também é capaz de fazer. Acredite. Gratidão por ter estado aqui comigo, mais nessa live. Gratidão para você que está assistindo a gravação. Faça acontecer. Faça acontecer. Olha que eu já estou fazendo acontecer, hein? Tá acontecendo. Depois eu te conto tudinho. Gratidão. Até a próxima. Um beijo.